fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia em Apocalipse. Estamos estudando o livro de Apocalipse, livro que se tornou um livro atual nos nossos dias. Apocalipse, capítulo de número 1. E leremos do versículo 12 ao versículo de número 16, na visão do Cristo glorificado. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Que Deus abençoe a sua palavra, no nome de Jesus Cristo. Deus, fala aos nossos entendimentos e corações, e desperta-nos, ó Senhor, Tu que és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tu que és o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A visão extraordinária da pessoa de Jesus Cristo. O Cristo glorificado. O Senhor Jesus, que veio como Salvador, Ele voltará como juiz. E aqui temos um vislumbre de Jesus como juiz. A posição de Cristo no meio da igreja declara-o tanto como o cabeça, o poder central da igreja e o juiz da igreja e de tudo e de todos. O título Filho, como diz aqui, Filho de Homem, identifica-o com toda a humanidade e, portanto, com um juízo sobre toda a humanidade. A roupa de Cristo, seu cinto, sua roupa talar, falam de sua autoridade real e também da sua majestade sacerdotal, vestido como um rei sacerdote. Cristo não foi visto como um sacerdote junto ao altar. Não era um sacerdote levando sacrifício, ou um sacerdote movendo o incensário, queimando o incenso.
Antes é um sacerdote caminhando, examinando, julgando, analisando o quê? Os candelabros. Como os sacerdotes caminhavam e viam a qualidade do candelabro, a eficiência do candelabro, e viam a quantidade de azeite no candelabro, viam se o fogo se mantinha aceso, pois era a ordenança, que nem o fogo do altar, nem o fogo da casa do Senhor, a saber, da luz do candelabro, a luz da casa do Senhor, o candelabro da casa do Senhor, não se apagará. Então, Jesus caminha como este sacerdote, sabe, o cinturão à altura do peito tem um alto significado, porque o cinturão à altura dos lombos significa servir. Foi na altura dos lombos que Cristo colocou o avental, a toalha, o cinturão, para quê? Para servir aos seus discípulos na primeira ceia, na famosa cerimônia do lava-pés. Pés limpos, pés lavados, lavados por Cristo. Mas esse era um cinturão à altura do peito, largo, de ouro, que tem a ver com o juízo, tem a ver com a roupa sacerdotal que julga, e todo o ouro representa a majestade, a riqueza, a glória do seu julgamento. Analisa o Senhor, portanto, as lâmpadas, as 7 lâmpadas, a igreja. Lembre-se que a palavra do Senhor nos declara, e Pedro assim afirma, que o juízo começa pela casa do Senhor. O juízo não começa no mundo, o juízo começa pela casa do Senhor. O julgamento começa pela casa do Senhor. Por isso, aqueles que gostam de pedir demais juízo, deveriam estes sim terem bom juízo, e não pedirem. O juízo virá na hora necessária. Entendemos que podemos nos indignar, que podemos ter um sentimento de desejar até juízo, até fogo dos céus. Mas lembre-se o que o Senhor disse aos seus discípulos, quando estes, João e Tiago, disseram: queres, Senhor, que mandemos vir fogo dos céus sobre esses samaritanos? Disse o Senhor: vós não sabeis de que espírito sois. Não é isso que nós devemos fazer. Nós devemos buscar misericórdia, nós devemos buscar e ter em nós misericórdia e compaixão. Ele caminha junto às lâmpadas, ele julga, ele analisa estas lâmpadas, a igreja, as 7 lâmpadas ardendo como candelabro do Senhor, ardendo com seus 7 braços, suas 7 lâmpadas, que representam os 7 espíritos, também citado em Apocalipse, que podemos aqui chamar da manifestação sétupla do Espírito de Deus, do Espírito Santo, como descrito
no livro do profeta Isaías, no capítulo 11 e no versículo 2, em que encontramos o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. A manifestação sétupla do Espírito Santo de Deus em nós, na manifestação do poder e da pessoa do Espírito Santo, da pessoa de Jesus, da pessoa do Espírito, da pessoa do Emanuel, o Deus conosco, cujo nome é, e assim vemos também no livro de Isaías, maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele se manifesta em nosso meio como maravilhoso conselheiro, como Deus forte, como Pai da eternidade e como príncipe da paz. Jesus, que foi despido na cruz, agora é vestido de honra. Suas roupas, suas vestes talares são resplandecentes, como na transfiguração de Mateus, capítulo 17, versículo 2, nos diz que suas roupas resplandeceram e ficaram alvíssimas, como ninguém poderia clarear. Mas nós podemos também afirmar que a transfiguração é quase que um prenúncio da revelação da pessoa de Cristo que haveria em Apocalipse, que aconteceria. Como eu disse, Jesus caminha, Jesus examina, Jesus está examinando a todas as suas igrejas. Nós voltaremos a este tema depois, quando falarmos também da manifestação sétupla da Igreja de Cristo. A manifestação sétupla do Espírito Santo, mas a manifestação sétupla da igreja, as 7 facetas da igreja, que poderemos falar muito sobre o significado de cada igreja, mas na realidade ela é uma totalidade do caráter da igreja. Mas isto falaremos depois. Jesus está nos examinando. Jesus está examinando a cada igreja. Ele tem olhos que são como chama de fogo, cujo rosto brilha como o sol em toda a sua força, em toda a sua plenitude. Ou seja, a nossa luz ou a carência dela não faz diferença nenhuma para Jesus. Jesus não precisa, Jesus não carece disso. Jesus, ele tem luz própria, ele é a luz. Nós, luzeiros. E qual é o castigo para aquele que deixa a sua luz, a sua lâmpada apagar? Ficar fora. Deixar a sua lâmpada apagar é como ser um sal que não dá mais sabor.
perdemos o propósito, nos tornamos imprestáveis, para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Lançado fora, movido do seu lugar. Não te faz ver os mesmos juízos, a mesma forma de agir diante do julgamento? Senão venho e te movo do teu lugar, o que voltaremos, como eu disse, a falar quando tratarmos da igreja. E quando se move do lugar, aonde está, não há mais luz da lâmpada. De modo que ali as trevas estão presentes, a escuridão se manifesta. Por quê? Porque a igreja foi movida por juízo do seu lugar. Não podemos permitir isto. A Bíblia diz assim: brilhe a vossa luz, para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós temos que brilhar. O rosto dele brilha. Ele é o sol da justiça, que traz salvação em suas asas. Ele é a verdadeira luz. Como eu disse, ele não carece, ele não precisa. Antes, somos nós que carecemos. Eu sempre digo sobre o barco de Pedro, que levou a Jesus e levou os discípulos a tantos lugares. Foi tão útil. Mas Jesus, sabemos, podia acalmar tempestades que barco nenhum pode fazer. Podia trazer pescas que barco nenhum pode obter. Podia andar sobre as águas. E se Jesus podia andar sobre as águas e acalmar tempestades, era o barco que precisava mais de Jesus do que Jesus que precisava do barco. E é isso que nós temos que entender, que nós é que precisamos, nós é que carecemos, e o nosso barco é que necessita de Jesus. Não é Jesus que precisa do nosso barco. É o nosso barco que precisa do Senhor. Nunca podemos nos esquecer, como eu disse, Jesus veio como Salvador. O Senhor, que sempre foi Senhor e continua Senhor, veio como Salvador, mas Ele voltará como juiz. A sua volta não é para salvação, é para juízo. E o juízo do Senhor, como eu disse, começa na igreja. O livro de Apocalipse é um livro que fala de juízo. Para você ter uma ideia, a palavra juiz e a palavra juízo no livro de Apocalipse são repetidas 15 vezes. 15 vezes. E nós temos 9 menções de juízos em Apocalipse. Porém, eu volto a afirmar, na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 4, no versículo de número 17, diz que o juízo começa pela casa de Deus. Pela casa de Deus. É lá que inicia-se, é lá que começa, de lá parte. Por isto ele caminha, em primeiro lugar, no meio dos candelabros, que representam cada lâmpada representa uma das 7 igrejas da Ásia.
um sumário desses juízos. O grande estudioso Herbert Lockyer, ele diz no seu livro Apocalipse, o drama dos séculos, que há 9 juízos dentro do livro de Apocalipse, e eu os lerei. O primeiro deles, o juízo na história terrena da igreja, ou o juízo da igreja. Tinha que se iniciar pela igreja. Capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. Passado como segundo juízo, o juízo das nações rebeldes, especialmente os adoradores da besta. Capítulo 4 e capítulo 16. Terceiro, juízo do sistema da idolatria terrena, capítulo 17 e capítulo 18. O juízo da besta, do falso profeta, dos reis e dos seus exércitos no Amargedon, capítulo 19, do versículo 19 ao versículo 21. Versículo 5, o juízo do diabo na terra, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 3. Sexto, o juízo das nações que escaparam durante o milênio, capítulo 20, versículo 4 a versículo 6. Sétimo, juízo da terra rebelde depois da libertação de Satanás, capítulo 20, versículo 7 a 9. Oitavo, juízo de Satanás no lago de fogo, isto para sempre, capítulo 20, versículo 10. 9, juízo dos não salvos no trono grande e branco, capítulo 20, versículos 11 a 15. Como eu disse, extraído do livro Apocalipse, o drama dos séculos, de Herbert Lockyer. Então, nós temos essa visão de juízos e de um juiz justo, completamente justo. E a visão de Cristo começa a ser descortinada, uma visão tão impressionante que nós veremos que João cai aos seus pés como morto e é erguido pelo Senhor. De tão grande o impacto desta visão, sua cabeça e os seus cabelos são brancos como a lã, como a neve. Obviamente, isto é uma menção direta à pureza, à purificação, à santidade, especialmente quanto a ser puro, não possuir pecados, como nós encontramos no livro de Isaías, capítulo 1 e versículo 18, falando sobre purificar pecados, dizendo que nos tornaremos
brancos como a branca lã e alvos como a neve. O próprio ancião de dias, que é o paralelo perfeito, que julga, que é citado no profeta Daniel. Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. Então, o ancião de dias, de Daniel capítulo 7, versículo 9, com sabedoria perfeita para julgar com toda justiça e equidade. Diz a palavra do Senhor no meio da visão da transfiguração, que, como disse, é o protótipo da revelação de Jesus em Apocalipse. A palavra de Deus, o Pai, diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E diz o seguinte: a ele ouvi. E o que disse o Senhor? A João, a Tiago e a Pedro, que estavam com ele, vendo aquela visão extraordinária de Jesus, cercado de um lado por Moisés, do outro lado por Elias, que dialogavam, que falavam com ele. A ele ouvi. E o que disse o Senhor? Desçamos. Porque Pedro havia dito: Senhor, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Elias, outra de Moisés. Mas o Senhor disse: desçamos. Porque os desafios estão lá embaixo. Porque nós devemos enfrentar os desafios que estão lá embaixo. Porque o menino endemoniado está lá embaixo. Porque a libertação dos endemoniados está lá embaixo. Porque a salvação dos que estão perdidos está lá embaixo. Nós não podemos nos acomodar com as revelações de Deus. Devemos partir para a ação, no nome de Jesus. Há muitos que ficam apenas no frenesi da revelação e falam o que não sabem o que falam. Mas o Senhor nos diz, e nós devemos ouvir ao Senhor: desçamos. Algo nos espera, temos que trabalhar. Seus olhos, os olhos desse juiz, como chamas de fogo. Todas as coisas são desnudadas, nada pode estar oculto, tudo está patente diante daquele a quem todos havemos de prestar contas. Hebreus 4, versículo 13. Estes olhos percorrem toda a terra, segundo Crônicas 16, 9, e estão em todos os lugares. Provérbios 15, versículo 3. O Deus onisciente, que tudo sabe, onipresente, que em todo lugar está, tudo vê. Seus pés, diz a palavra, são semelhantes ao bronze, em algumas versões, latão, mas eu particularmente creio que a melhor versão é bronze, bronze polido, que fora refinado numa fornalha. Vestes talares, vestes, como eu disse, de rei sacerdote, que são longas, que vão até os pés, mas perceba que não escondem os seus pés.
Os pés estão descobertos porque são visíveis, brilhando como um latão, agora digo eu latão, reluzente, como bronze extremamente polido, como bronze saído de fornalha ardente. Ele caminha com estes pés. Veja, embora nós possamos dizer, ele caminha sobre a terra, ele caminhava no meio da igreja com estes pés, com tal temperatura que é quase insuportável a qualquer homem. Esses lugares de forja, os homens têm que se alternar, porque senão morrem, por causa da temperatura. A caminhada do Senhor é intensa. Seu pé tem peso de bronze, que significa algo eterno. Bronze tem uma ideia de eternidade, mas é símbolo de força e símbolo de perseverança. Porém, é incandescente. Eu poderia dar vários textos, se depois você quiser lê-los. Salmo 107, versículo 6, Zacarias, capítulo 6, versículo 1, e Malaquias 4, versículo 13. Mas também é símbolo de firmeza, do juízo divino, como nós vemos no altar de bronze, na pia de bronze e, acima de tudo, na serpente de bronze, que foi juízo e misericórdia. Serpente de bronze. Êxodo 27, do versículo 1 ao versículo 7, nos fala sobre os utensílios de bronze, e em Números 21, 8 e 9, nos fala da serpente de bronze. Jesus caminha no meio das igrejas com pés como de bronze, pés do vingador que pisará e esmagará os seus inimigos. Ezequiel 22, de 17 a 22. Sua voz é como voz de muitas águas. É voz poderosa, é voz de trombeta, é voz que vem por trás de nós, mas é voz de muitas águas. E no mover que nos impulsiona a ir à frente, é como o mover de muitas águas, um mover irresistível de muitas águas. Mas acima de tudo, e o que eu desejo hoje chegar, é de sua boca saía a afiada espada de 2 gumes. Como será o juízo? Em que base julgará o Senhor? Na sua própria palavra, com sua própria palavra. Pois essa palavra é espada de 2 gumes, é a palavra que é a espada do Espírito, afiada, capaz de dividir alma e espírito, junta e medula. Palavra aguda, penetrante e cortante. Assim é a palavra do Senhor. Sai-lhe de sua boca. O que sai da boca é a voz. O que sai da boca são as palavras. A voz, sem a palavra, não tem
o significado, não podemos entender o que é este som. Necessitamos da palavra. Se queremos entender o som da trombeta, ouça-me, precisamos da palavra. Não entenderemos a voz do Senhor sem a palavra. E a palavra e a voz do Senhor não é apenas ouvida. Isto para mim é que foi um peso de revelação. A palavra de Deus não é apenas ouvida. A palavra de Deus é vista. Você pode dizer amém a isso? Ela é vista. Não ouvi o som de uma espada, eu vi uma espada de 2 gumes, uma grande espada. A palavra de Deus, ela não é apenas ouvida. A palavra de Deus é concreta, é sólida, ela é vista. Ela não é apenas algo que eu ouço, eu vejo, eu posso tocar na palavra. Eu não sei se isso mexe com você, como mexe comigo. Me dá vontade de saltar, me dá vontade de gritar, me dá vontade de dizer, quando você ouve a palavra, você não está apenas ouvindo. Saiba que a palavra que está sendo dita, a palavra profética, ela será vista por você. Isto é palavra que se realiza. Isso é instrumento, é ferramenta, e instrumento e ferramenta de guerra, para nos dar vitória. Nós temos que compreender esta palavra, que, como diz em Efésios capítulo 6, versículo 17, é espada do Espírito. A espada, a afiada espada de 2 gumes. A espada do Espírito, a palavra de Deus. A palavra de Deus. E que Hebreus nos diz a respeito dessa mesma palavra, Hebreus 4, versículo 12, que é palavra viva e eficaz, mais cortante. Ela não é apenas cortante, mas é a mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra, é uma palavra penetrante, aleluia, até o ponto de dividir alma e espírito. Essa é uma palavra que chega na alma, essa é uma palavra que chega no espírito. Essa é uma palavra que discerne alma e espírito, que divide alma e espírito. Essa é uma palavra capaz de dividir junta e medula. A junta une e a medula mantém vida. É na medula que se produz sangue, é na medula que se mantém vida. O que faz a alma une. E o que faz o espírito mantém vida. Essa é uma palavra penetrante. Ela é uma espada cortante,
mas é uma espada aguda e penetrante, e alcança, deixe-me explicar desta maneira, o inalcançável, atinge o inatingível, faz o impossível. Aleluia! É a palavra. Nós também precisamos ter a semelhança de Cristo, a espada, não apenas na boca, mas nas nossas mãos. Diz que o semeador saiu a semear, e diz que a semente era a palavra. E se a semente era a palavra, por que semeou com a mão e com os pés? Porque semeou andando e lançando a semente. Por que não semeou com a boca, já que são palavras? Porque a palavra de Deus não foi feita só para ser pregada, mas para ser executada, realizada com as mãos. Feita com as mãos, pregando não apenas com a boca, mas pregando com os pés e pregando com as mãos. Se fosse um culto de missões, eu diria, não pregue apenas com a boca, pregue com as mãos, contribuindo para missões, e pregue com os pés, indo para missões. Pregue inclusive com a boca, orando por missões. Mas aqui está em pauta a nossa tarefa de evangelizar. E evangelizamos quer com os lábios, quer com a boca, quer com palavras, mas também indo e fazendo obras com as nossas mãos. Você não prega apenas com a boca, você prega com todo o seu ser, com toda a sua vida. Você prega com as suas mãos também. Em Isaías capítulo 49, no versículo 2, óbvio, se referindo a Cristo, diz que sua palavra em nós, sua palavra era como espada afiada. Mas isso também se aplica ao profeta Isaías e se aplica a cada um de nós. Nós também precisamos ter a sua palavra em nós, falada por nós, por nossas bocas, se manifestando como espadas afiadas e como setas atingindo o alvo, no nome de Jesus Cristo. É por isso que na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 15, ele fala sobre este manejar, e eu diria esgrimar, a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, sendo obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem, não apenas maneja, mas maneja bem a palavra da verdade. Sabe, o conquistador, ele entrava em Roma no que nós chamamos da marcha triunfal. Ele vinha na sua carruagem, sendo conduzido, sendo levado, ovacionado, louvado. À frente dele vinham em grilhões todos os seus inimigos vencidos.
E em sua mão ele carregava o grande gládio, a espada de 2 gumes. Da onde vem a palavra gladiador? O grande gládio. E levava à altura do peito, de maneira que quem olhasse ao longe, mais parecia que saía uma espada. Ele era chamado pacificador, que impôs a paz romana. O nosso Senhor, Ele vem em vitória, e da sua boca lhe sai a espada de 2 gumes, e os seus inimigos estão todos em grilhões diante deles, vencidos. E ele chega na sua marcha triunfal. E antes, como diz o apóstolo Paulo, subia o aroma que convocava. Se você olha filmes antigos da Roma antiga, virá umas piras elevadas no meio da cidade, por toda a cidade. Aquilo, quando o conquistador, o general, o vencedor, chegava, o pacificador, chegava antes de haver a marcha triunfal, eram jogados aromas, eram jogados certas especiarias que produziam uma fumaça, e que esta fumaça, com uma coloração atraente, bonita, e com um perfume agradável, entrava em todas as casas, em todos os ambientes, e convocava: nós temos que levantar o aroma suave para que todos venham ao encontro do Senhor Jesus Cristo, conquistador. E nós, como eu disse, devemos manejar bem. Eu digo que a língua, fala-se em relação a nós, é um leme capaz de levar o navio ao seu lugar ou à sua destruição. E se a língua é o leme, o coração é o timão. Se a língua é espada, o coração é a bainha, de onde a espada é desembainhada. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Por isso é importante haver, com tudo isso, o domínio próprio, não termos do que nos envergonhar. E o domínio próprio vai muito além do autocontrole. O domínio próprio implica num controle que vem do alto nas nossas vidas. Essa é a palavra que deve ser vista. Essa é uma palavra que não é só um som. Essa é a ferramenta que é instrumento de guerra para a vitória. Tudo foi feito pela palavra de Deus. E quando Deus falou, assim se fez. E assim viu Deus. Veja, Deus falou, foi feito e Deus viu. E viu Deus que isto era bom. Por isso, nós que vivemos de toda a palavra que procede da boca de Deus, essa não é uma palavra, volto a dizer, apenas ouvida. Essa é uma palavra que se faz. Essa é uma palavra
que porque se faz, porque se realiza, porque Deus zela pela sua palavra para a cumprir, ela é vista e não só ouvida. Este Cristo glorificado tenha uma palavra que não é apenas ouvida, é uma palavra imediatamente vista. Mal sai de sua boca, ela já é vista. E palavra nenhuma que sai de minha boca voltará para mim vazia, sem ter cumprido o seu propósito. Ela é uma palavra que cumpre o seu propósito. Como escapar desse juízo tão justo e implacável? A única forma é tendo Jesus do seu lado. E quando eu tenho Jesus do meu lado, meu aliado, quando Ele é por nós, e quando Ele é por nós, quando nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. De modo que se você não quer passar pelo juízo, e que é juízo final e eterno, de onde não há apelo nenhum, saída alguma, é bom escapar agora, enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Aceitando-o como seu Senhor e seu Salvador. Não postergue esta decisão. A todos que nos ouvem, quer na igreja, no templo, quer através da mídia social, pelas lives, eu quero dizer que ainda há tempo. E que aquele que não conhecê-lo como Salvador, infelizmente o conhecerá como juiz. Conheça Jesus como seu Salvador, antes que tenha que conhecê-lo como juiz. Ninguém escapará, apenas os que são salvos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu te convido agora, aceite a Jesus como seu Salvador. Senhor Jesus, eis essa vida que se entrega ao Senhor, que dá ao seu coração aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, que sendo o Senhor e Deus, se fez homem e morreu no nosso meio, como homem e morte de cruz, para nos salvar. Receba agora a salvação, no nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda quero orar por todos nós que já aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, dizendo que essa é uma palavra que mal sai da sua boca, se materializa. Essa é uma palavra poderosa, é uma palavra vista e não só ouvida. Receba a palavra profética em sua vida, que se materializa, que se realiza
palavra penetrante e cortante, que alcança o inalcançável, que atinge o inatingível, que faz o impossível. Nós oramos agora, Senhor, que a Tua palavra, da qual vivemos, porque vivemos de toda a palavra que procede da boca de Deus, que não voltará para Deus vazia, mas cumprirá o seu propósito. Que agora Deus nos abençoe e nos sustente com essa palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém.